Olá, mais um episódio de Conversas com Binder e hoje para falar o que aconteceu, um assunto bastante chato, ruim para quem é ciclista e mais um desrespeito às mulheres no nosso Brasil que nós registramos infelizmente na cidade paranaense de Palmas. A estudante de Direito Andressa Lustosa, de 25 anos, foi assediada enquanto andava de bicicleta nas ruas de Palmas, no interior do Paraná. O momento foi capturado por câmera de segurança e compartilhado pela própria Andressa em suas redes sociais. Mas o que chama a atenção, além do fato do assédio ter ocorrido em pleno século XXI, é o fato que Andressa foi atropelada. Ela não foi apenas derrubada, como os veículos de comunicação estão dizendo. Então, para falar sobre isso, hoje eu vou receber aqui no Conversas com Binder duas mulheres ciclistas que têm uma relação importante com a bike e que tem uma relação importante comigo também, a Patrícia Valverde, da Ciclo Iguaçu. Ela também é da Bicicletaria Cultural aqui de Curitiba. Apresenta um programa na Rádio Cultura sobre ciclomobilidade já há um bom tempo. Então ela realmente representa nossa missão aqui. E a Nina Machado, a minha mulher, minha companheira, também começou a pedalar muito por influência minha. Me lembro que no início ela tinha muita dificuldade para sair na rua sozinha, ainda tem, claro, por quê? Porque o assédio é muito grande. A forma que as mulheres são tratadas nas ruas é diferente em relação ao homem. Não dá para comparar um homem pedalando nas ruas. É muito fácil eu falar, eu que hoje uso a bicicleta como meu veículo principal de locomoção, atravesso a cidade de Curitiba, é muito tranquilo em qualquer horário. Agora, por uma mulher, a sensação de insegurança é muito grande. Já foi um assunto que eu debati durante a campanha eleitoral para vereador na última eleição, na qual me candidatei. Falei muito sobre esse tema. Mas antes, eu lembro que o Conversas com Binder é mantido graças ao financiamento coletivo que está no Catarse. Você digita Conversas com Binder no Catarse e apoia o jornalismo independente, apoia esta ideia. Você pode ajudar a manter esse projeto de podcast que é distribuído nas principais plataformas de áudio. Bom, então primeiro eu queria ouvir a opinião da Patrícia, Patrícia Valverde, sobre essa situação que envolveu a Andressa Lustosa na cidade de Palmas e como é que ela vê, como é que ela percebe que a mídia tratou o fato em questão. Olá, Binder, obrigada pela oportunidade de falar desse episódio, que é ver uma ciclista sendo assediada na rua, em via pública, sendo atropelada e ainda ter todo o direito de, como ciclista, não atendido. Ou seja, tem 1,5 metro de distância que tem que ser exigido ali, então não teve, já foi um primeiro erro, um primeiro crime. Aí, segundo, teve o assédio físico, lembrando que o assédio também pode ser verbal e pode, inclusive, gerar a mesma reação. A pessoa pode se assustar e cair. Ela pode virar o guidão e ser atropelada. Então, o assédio não é só o toque físico, né? E também lembrando ou observando que não existiu ali uma intenção de empurrãozinho. Não foi uma força física, foi uma força de cunho de gênero mesmo, né? Quando a gente vê que o movimento da pessoa se baseia pelo interesse ou pela relação de poder sobre um outro gênero, entende? Não é uma questão só de duas forças diferentes, uma série de crimes um atrás do outro que infelizmente a gente não está vendo que está sendo contemplado nas mídias, nas manchetes. A gente está vendo uma quantidade enorme de compartilhamento e de reações diversas sobre esse episódio, mas a gente não está vendo o compromisso da mídia, da imprensa, da informação em trazer. É claro que está tudo embasado, muito embasado no vídeo. Então as pessoas
vão lá, acessam o vídeo e tiram suas próprias conclusões. Mas as manchetes, elas dão um contexto, elas dão um cenário por onde que pode ser debatido, por onde que pode existir uma qualidade de informação em cima daquilo ali e também de contextualização, né? A gente volta agora para uma sociedade que permite ou que acha que assédio é um deleite da mulher e que acha que assédio é uma coisa inofensiva, principalmente se fosse verbal, sabe? Se fosse uma situação que a câmera não conseguisse pegar e a pessoa simplesmente se desequilibrasse da bicicleta porque passou perto um carro, a gente não ia saber ou ter como contestar se teve um grito, se teve um meio de assustar a ciclista, enfim. Então, se a gente contextualiza, a gente vê uma série de negligências, uma série de crimes e de permissividade da nossa sociedade, a começar pela imprensa. Então, vale a pena reforçar e chamar atenção para que as manchetes sejam revisadas, atualizadas e identifiquem ali, facilmente identificável, quais são os crimes que a gente pode anunciar numa manchete como essa. Então, houve assédio, atropelamento, evasão do lugar por não prestar socorro e ainda aquele distanciamento lá de 1,5 m virou piada mesmo, porque isso não foi contemplado, parece que em nenhum momento. Essa é a condição das mulheres, aliás, essa é a condição dos ciclistas. Mas as mulheres que participam ainda mais desse grupo, maioria minorizada que a gente tem atualmente, é muito mais grave. Então, a gente pensa aí numa projeção de o que é que acontece numa via sem câmera, numa via com uma infraestrutura precária, com os problemas que a gente tem de segurança pública e agora também, se a gente for imaginar, de segurança viária. É uma série de problemas que essa manchete pode aproveitar e situar as pessoas. E não desviar do problema, ficar no sensacionalismo e que se comprometa com a informação. Bom, agora chegou a vez da Nina. A Nina Machado sempre foi muito usuária do carro e comigo ela começou a usar uma bike dobrável. A gente usa bastante para caminhar na cidade, para fazer uns trechos urbanos e ela já se aventura a fazer alguns trechos sozinha. Mas eu queria saber dela o que ela percebeu, como que ela percebe essa situação toda que envolveu a menina, né, a moça de Palmas, e como é que ela também percebe essa evolução com relação ao respeito às mulheres, com relação ao uso da bicicleta e as mulheres poderem fazer um esporte ou fazer, no caso, o seu caminho tranquilamente, seja de bicicleta, a pé e como elas quiserem. Essa que é a grande questão que a Nina vai trazer aqui. É muito triste que em pleno século XXI aconteça ainda esse tipo de situação com mulheres na rua, como aconteceu com essa menina que foi agredida, assediada, enfim, e sofreu essa agressão mesmo, né, na rua, enquanto andava de bicicleta. Primeiro, eu acho que os veículos de comunicação precisam parar de passar panos quentes e dar o nome aos bois, né? Porque no caso ela foi assediada, ela foi atropelada e essa é uma coisa que alguns veículos de comunicação não deram, né, a notícia, né, com o peso e com a importância que esse tipo de crime deve ter, né? Então não pode ser banalizado o fato de uma garota estar sozinha andando na rua e sofrer esse tipo de assédio. E até porque nós mulheres, eu já estou, né, com mais de 40 anos, mas quando eu era garota, a minha mãe não deixava a gente andar de bicicleta na rua, porque sempre a gente foi criada ouvindo coisas de que esse tipo de coisa podia acontecer. Então, de qualquer forma, nós mulheres somos reféns ainda, né, desse tipo de comportamento dos homens, né, e a gente precisa lutar para que a gente possa se sentir segura, tanto andando de bicicleta, andando a pé, na rua à noite, ou andando dentro de um transporte coletivo. Eu acho assim que é um absurdo esse tipo de situação acontecer e com certeza a gente precisa rever, né, e lutar para que isso cada vez mais deixe de acontecer aqui no Brasil. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos os ouvintes aqui do Conversas com o Binder. Quem tiver sugestões sobre assuntos
para o podcast, basta entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é o @conversascombinder. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio.